Salve, salve, auláticos! Sejam muito bem-vindos ao módulo sobre bacias hidrográficas brasileiras. No módulo anterior, você conheceu uma porção de características das bacias hidrográficas, os tipos de regimes hídricos, os elementos que compõem uma bacia. Nesse vídeo, nesse módulo, eu gostaria de apresentar para vocês alguns dos mais relevantes aspectos das bacias ou regiões hidrográficas brasileiras. Internauta, o Brasil apresenta aproximadamente 12% da água doce disponível no mundo. E eu gostaria que você se lembrasse que essa água circula sobre o território brasileiro, obedecendo também à dinâmica do relevo nas diferentes bacias hidrográficas. O IBGE define 12 regiões ou bacias hidrográficas brasileiras, que você vê agora aí na sua tela. Observe, internauta, que aqui nesse mapa eu busquei separar essas bacias e eu gostaria que você tomasse nota dos aspectos mais relevantes de algumas delas. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas, mas aqueles aspectos que costumam ser mais cobrados, mais relevantes nos exames, estão anotados aqui. Nesse primeiro vídeo eu não falarei muito especificamente das bacias amazônica e do Paraná, que pela sua importância tem um vídeo apenas para elas, um vídeo seguinte desse módulo, um vídeo apenas para elas. No entanto, eu gostaria de enfatizar um pouquinho das demais bacias. Bom, vamos começar aqui pela bacia do Rio Paraguai, uma bacia cujo rio nasce na Chapada dos Parecis, no estado do Mato Grosso, atravessa uma grande planície inundável, corresponde aí à região do Pantanal mato-grossense. O rio Paraguai é um rio bastante sinuoso, por ser um rio de uma região de planície. Então é um rio bastante meândrico, um rio que serpenteia pela superfície. Porém, pelo fato de ser um rio de planície, é um rio muitíssimo navegável e, portanto, também bastante utilizado para essa finalidade. O rio Paraguai conecta o Brasil com os demais países do Mercosul. E a própria construção da hidrovia do rio Paraguai também tem sido alvo de bastante polêmicas, uma vez que, para você poder retificar trechos sinuosos do rio, para poder torná-los retos, algumas obras podem impactar a dinâmica de sedimentos, a própria fauna fluvial do rio. Bom, na nossa sequência, agora a gente vai dar uma volta, vai pular a bacia amazônica e vai diretamente para a bacia do rio Tocantins-Araguaia. A bacia do Tocantins-Araguaia pode ser considerada a maior bacia exclusivamente brasileira. É claro que a área da bacia amazônica é muito maior. A bacia amazônica tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, 4 milhões desses 7, mais de 4 milhões, estão em território brasileiro. Já a bacia do Tocantins-Araguaia, ela é bem menor, ela apresenta aproximadamente 760 mil quilômetros quadrados. No entanto, dentre as bacias que são exclusivamente brasileiras, essa é a maior. O rio Tocantins é o seu rio principal, tem uma característica bastante relevante, que é de ter a sua foz em conjunto com a do rio Amazonas, e é também nesse rio que se encontra a famosa hidrelétrica de Tucuruí, aquela que tem um importante papel de contribuir para os projetos de mineração da região norte, especialmente na Serra dos Carajás. Na sequência, chegamos aqui na região nordeste, abrangendo uma área que envolve partes aqui do estado do Maranhão e do Pará, na bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, com destaque aqui nessa bacia para os rios Mearim, Gurupi e também para o rio Turiaçu, entre outros. Na sequência, bacia do rio Parnaíba, um rio que nasce na Chapada das Mangabeiras, aqui na região sul do estado do Piauí, pela confluência do rio Água Quente, Curriola e Lontra, e um rio e uma região que também acaba servindo mais ou menos como um parâmetro natural para o estado do Piauí, para as divisas do estado do Piauí, embora a bacia abranja uma área maior do que apenas o estado. Aqui, no extremo nordeste do Brasil, encontramos a bacia do Atlântico Nordeste Oriental.
Dentre as características mais marcantes dessa bacia estão o fato de que ela apresenta vários rios temporários ou intermitentes, inclusive o maior rio temporário do mundo, que é o rio Jaguaribe. Além do rio Jaguaribe, também se destacam nessa bacia os rios Capibaribe e Capibaribe-Mirim. Vamos recordar que, dentre as bacias brasileiras, essa é a que tem também o pior balanço hídrico, a relação entre oferta e demanda de água. Como é uma região consideravelmente populosa, né, a região Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, e ela está sob forte influência do clima semiárido, então essa relação entre oferta e demanda acaba se tornando uma relação mais defasada. Na sequência, chegamos aqui a uma das bacias mais icônicas, mais emblemáticas do Brasil, a Bacia do São Francisco, também chamado popularmente de Velho Chico. O Rio São Francisco é por vezes denominado de o Rio da Integração Nacional. Por quê? Ele nasce, tem a sua nascente histórica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, se desloca para o norte, atravessando o interior da Bahia, faz a curva entre o estado da Bahia e de Pernambuco para o leste e deságua entre os estados de Sergipe e Alagoas. Ele, portanto, drena 5 diferentes estados. É um rio que muitas vezes é comparado com o rio Nilo, no Egito, porque ele nasce numa região úmida, atravessa uma região árida, aonde ele se torna uma importante fonte de vida para as populações locais. O Rio São Francisco tem um grande aproveitamento, seja como um rio para irrigação, seja como um rio para geração de energia hidrelétrica. Vamos lembrar da CHESF, das Centrais Hidrelétricas do São Francisco. 6 grandes e importantes usinas se encontram nesse rio, seja para fins mesmo de abastecimento das populações. E o Rio São Francisco tem sido, desde os anos 2000, mais precisamente desde o ano de 2004, cenário de um grande projeto de transposição que busca levar águas do Rio São Francisco para rios num eixo a leste e outro a norte, inclusive se conectando com rios intermitentes da bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Projeto esse que tem sido bastante polêmico e tem oposto diferentes setores da sociedade brasileira. Vale a pena fazer uma pesquisa, ler um pouquinho mais sobre o projeto de transposição do Rio São Francisco. Seguimos aqui para a bacia do Atlântico Leste, onde nós vamos destacar, por exemplo, aqui a presença do rio Jequitinhonha, e na sequência chegamos aqui à bacia do Atlântico Sudeste, onde você vai encontrar, com muito destaque, a presença dos rios Doce, do rio São Mateus, do rio Ribeira de Iguape e também do rio Paraíba do Sul. A bacia do Atlântico Sudeste, em especial a bacia do Rio Doce, foi muitíssimo afetada, em especial o Rio Doce, pelo evento conhecido como a tragédia do rompimento da barragem do Fundão em Mariana no ano de 2015. Esse foi a pior tragédia ambiental da história do Brasil. O rompimento da barragem colocou uma enorme quantidade de rejeitos nesse rio e aí o Brasil ainda vai levar muitos anos para conseguir se recuperar. O Rio Doce ainda vai precisar de muito tempo para conseguir se recuperar desse enorme desastre, dessa enorme tragédia para alguns, desse enorme crime ambiental. Bom, seguindo ainda na sequência, vamos chegar aqui agora na bacia do Rio Atlântico Sul. O grande destaque aqui fica para os rios Jacuí e para o rio Itajaí, são importantes, inclusive, para o escoamento da produção dessa região para o Oceano Atlântico. E, por fim, chegamos aqui na bacia do rio Uruguai. Dentre as características dessa bacia, além do grande potencial hidrelétrico, está a importância do rio Uruguai para o abastecimento da forte agricultura da região sul do Brasil. Vamos notar que o rio Uruguai nasce do encontro do rio Peixe e Pelotas e que a junção do rio Uruguai, juntamente com a do rio Paraná e a do rio Paraguai, formam a chamada Bacia Platina ou Bacia do Prata. Uma importante região de escoamento de minérios, de produção agrícola para o Atlântico e que drena os nossos países vizinhos aqui do chamado Cone Sul. Internauta, essas são as principais características das bacias brasileiras. Fique atento, fique atenta, vale muito a pena fazer o exercício, os exercícios todos. Um grande abraço
E é isso aí.